Fala, meus caros, tudo bem com vocês? Professor Vinícius Albuini chegando na área aqui para mais um áudio do nosso podcast Processo Civil com Vinícius Albuini. E hoje eu tenho o grande prazer de receber aqui nesse nosso episódio o meu grande amigo, mestre do Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho, o professor Orestes Rebois. E a gente vai aproveitar esse nosso episódio para tecer aqui algumas comparações e dicas do direito processual civil e eventuais distinções com o direito processual do trabalho. Não é não, meu amigo? Como é que você tá? Fala, Vinícius, beleza? Obrigadão aí pelo convite. Fala, galera, tranquilão? Queria dar um abraço aí para todo mundo que está ouvindo a gente e agradecer ao Vinícius aí pelo convite, comparecer aqui nos estúdios para gravação aí de mais um podcast desse cara que para mim é o melhor processualista civil que existe no Brasil. Bora lá. Maravilha, meu amigo. Tamo aí, pessoal. Então, o nosso propósito nesse episódio é comparar um pouquinho e, obviamente, esse áudio tende a ser importante para você que está se preparando para o exame de ordem, eventualmente vai fazer aí um concurso público e, por que não, até mesmo para você que é da área, né, que já está na advocacia, pode se utilizar sim dessas dicas que a gente vai passar aqui para vocês. Fato é, meus caros, que nós gostaríamos de comentar acerca do processo de conhecimento e a sua divisão procedimental, tanto no Código de Processo Civil, quanto, eventualmente, no procedimento adotado pela CLT, né? A gente vai fazer as comparações, tá? Então, eu começaria dizendo que o processo de conhecimento, tal qual disciplinado no Código de Processo Civil de 2015, ele fez questão de eliminar um importante procedimento que tínhamos no código anterior, né? No código anterior tínhamos uma divisão procedimental entre procedimento comum ordinário e procedimento comum sumário. Essa linguagem não é mais aplicável hoje em dia no processo civil. O Código de Processo Civil unificou os procedimentos e hoje nós temos apenas o procedimento comum. Ele será aplicado na maioria das situações. Claro, ressalvadas as hipóteses de procedimentos especiais, o que não é o caso. Mas o procedimento, hoje em dia, ele é uniforme, ele é único, é o procedimento comum. No processo do trabalho, como é que ficou, meu amigo? Vini, na trabalhista, a gente já tem uma CLT bem consolidada desde 1943. E desde 43 tinha previsão de um procedimento ordinário. Essa CLT ela recebeu algumas alterações aí no ano 2000 com relação a uma criação de um procedimento sumaríssimo em seu texto expresso, mas já na década de 70, Lei 5584, já tinha ocorrido uma criação de um procedimento sumário. Então, na trabalhista, hoje, pela legislação atual, nós temos o procedimento sumário, aplicado pela Lei 5584 de 70, que são aqueles procedimentos que versam até 2 salários mínimos. Então, toda reclamação trabalhista que versar em até 2 salários mínimos, ela vai tramitar pelo procedimento sumário previsto lá na Lei 5584 de 70, em especial artigos 2º e 4º. Nós temos o procedimento sumaríssimo, que é previsto no artigo 852-A até 852-I da CLT, então artigos 852-A até 852-I da CLT, eles dispõem sobre o procedimento sumaríssimo, e o procedimento sumaríssimo são causas trabalhistas que versem até 40 salários mínimos. Então, todo processo hoje que versar em até 40 salários mínimos, distribuído na Justiça do Trabalho, tramitará pelo procedimento sumaríssimo. Acima de 40 salários mínimos, então, hoje, mais ou menos aí, acima de 50, arredondando 50 mil reais, você vai ter aí o procedimento ordinário. E aí, segue as regras básicas da CLT, artigos 837 até 852, prevendo pelo menos as regrinhas básicas do procedimento. Não obstante ter essa divisão entre sumário, sumaríssimo e ordinário, é muito comum você ter a utilização das regras gerais do procedimento ordinário para os outros dois, ressalvadas algumas particularidades entre sumário e sumaríssimo.
Sensacional, meu amigo. Muito interessante, né? Essa divisão procedimental dessas duas legislações aí, dessas duas disciplinas, de fato é algo fundamental para você, né? Para a sua preparação e até mesmo para a sua melhor atividade da advocacia aí na prática, né? Bem, agora sim, aprofundando um pouco mais nas esferas distintas, a gente poderia começar aqui falando sobre eventuais distinções e semelhanças das petições iniciais, né? Fato é, meus caros, que o processo civil, o processo judicial, ele se inicia por uma petição inicial e talvez até o professor Orestes seja capaz de dizer que esse seja um fenômeno comum, típico, né? Afinal de contas, a jurisdição desempenhada pelo Estado, ela é inerte, ou seja, somente há emprego e desenvolvimento de atividade jurisdicional mediante provocação do interessado, provocação da parte. Porém, queridos, quando se fala em petição inicial do processo civil, tal qual prevista nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, nós tivemos importantes inovações no CPC de 2015. Poderia aqui tecer uma ressalva relacionada a duas alterações legislativas muito interessantes. De fato, a primeira está relacionada à qualificação das partes, né? O inciso 2 do artigo 319, ele exige que na petição inicial você, digamos, inclua o máximo de informações pessoais, tanto do autor quanto do réu. Informações essas que seriam capazes de individualização dos integrantes do processo, até para que não haja eventuais confusões entre quem é parte e quem não é. E vale destacar que esse inciso 2 inseriu lá uma exigência relacionada ao endereço eletrônico. É muito legal isso, né? Uma legislação muito adequada, muito ajustada à nossa realidade atual. Na petição inicial você tem que informar o endereço eletrônico, tanto do autor quanto do réu. Muito legal isso. E por fim, um outro ponto que merece destaque também está relacionado a um requisito da petição inicial que consiste no autor informar se ele tem ou não tem interesse na realização de uma audiência de conciliação ou mediação. Sim, até nesse episódio, pretendo conversar com o professor Orestes acerca desta audiência inicial do processo de conhecimento de rito comum, que consiste basicamente na tentativa de resolver o conflito de forma amigável. Fato é, para essa audiência, o autor deve informar seu interesse logo na petição inicial para que ela ocorra. E no processo do trabalho, meu caro, como é que está essa fase introdutória, essa fase inicial? O que você pode dizer para a gente sobre a petição inicial do processo do trabalho? Bom, Vini, eu vou te fazer uma pequena introdução sobre o que é a reclamação trabalhista, porque não vai dar tempo da gente esgotar todo, né, o procedimento. Mas, quando nós falamos de uma reclamação trabalhista, a petição inicial é aquela peça que rompe a inércia do Poder Judiciário, baseado no princípio da inércia, né, princípio garantido pela Constituição Federal. E na CLT nós temos uma previsão muito mais tranquila e bem menos pomposa do que lá no CPC. Porque nós trabalhistas, vou falar, nós somos muito mais sossegados. Não tem a necessidade de ter toda aquela solenidade, todo aquele blá 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 que às vezes existe no processo civil, porque o processo trabalhista ele é pautado pela simplicidade, ele é pautado pela informalidade. Então, quando nós falamos em reclamação trabalhista, numa petição inicial, existe o artigo 840, que ele já demonstra uma informalidade gigantesca no caput, porque ele fala que a reclamação ela pode ser verbal ou escrita. Então, ou seja, se um trabalhador quiser pleitear os seus direitos sem contratar um advogado, ele sequer precisa elaborar uma petição inicial, basta que ele vá até uma vara do trabalho, ele vai chegar no cartório distribuidor, vai ser distribuída a ação dele para uma vara, e ele vai nessa vara e fala o que ele quer pleitear, leva as provas e acaba aduzindo a termo todo o direito que ele pretende ver a empresa condenada. Porém, existe possibilidade de uma petição inicial ser escrita e aí a gente tem a aplicação do parágrafo 1º. O parágrafo 1º é muito simples, porque ele fala que para uma petição inicial basta conter o endereçamento para o juízo ao qual você vai mandar essa petição, a qualificação das partes, e ele não indica aqui quais são os elementos de qualificação necessários, mas é claro, se você utilizar subsidiariamente o artigo 319
do CPC, você vai colocar o máximo de elementos possíveis. É claro que a gente vai analisar alguns pontos, porque quando nós falamos de reclamação trabalhista, grande parte dos trabalhadores sequer tem acesso à internet, a meios sociais, mídias sociais, e-mail. Então é muito difícil nós falarmos que sempre vai ter um e-mail, sempre vai ter um telefone. Então a qualificação acaba sendo aquela mais completa possível. Com relação aos fatos, ela apenas menciona uma breve exposição dos fatos, então acaba mitigando aquela necessidade de fundamentos fáticos e fundamentos jurídicos que o CPC exige. A petição inicial, a reclamação trabalhista, basta que ela contenha breve exposição dos fatos, mas a reforma trabalhista em 2019 colocou um requisito interessante, que fala que o pedido deve ser certo determinado com a indicação do valor correspondente. Ou seja, toda reclamação trabalhista, quando é aduzido um pedido de cunho pecuniário, ou seja, você formula na reclamação trabalhista um pedido na qual você pleiteia a condenação da empresa ou do empregador ao pagamento de alguma pecúnia, como horas extras, dano moral, adicional noturno, insalubridade, periculosidade, assim vai. Todos esses pedidos de cunho pecuniário, eles devem conter o valor que você está pretendendo. Muita gente tem uma discussão acerca da limitação do juízo, né? Existe o artigo do CPC que trata sobre essa limitação, salvo engano é o 460, algo assim, que vai falar sobre essa delimitação do juízo aos valores e pedidos elencados na petição inicial, e muito se discutiu se esses valores colocados na petição inicial trabalhista limitariam eventual condenação, e o TST está adotando um posicionamento. Ainda não tem súmula, ainda não há uma tese prevalecente, mas a maioria das turmas já vem adotando um posicionamento que esses valores são meramente estimados, até porque o trabalhador muitas vezes não tem condições de realizar uma liquidação precisa desses valores, uma vez que depende da apresentação de cartão de ponto, de olerites, de toda uma ficha de registro para ver a evolução salarial. Então, hoje na trabalhista, o que nós temos? Uma petição muito simples, muito objetiva, com relação a fatos e fundamentos jurídicos, mas com a necessidade de indicação dos valores pleiteados em cada pedido de cunho pecuniário. Apesar disso estar previsto no artigo 840 da CLT, relacionado ao procedimento ordinário, essa regra também será aplicada tanto ao procedimento sumaríssimo, por expressa previsão legal do artigo 852-B da CLT, como também no procedimento sumário por aplicação analógica da CLT. Muito interessante, né? Tenho certeza que você está conseguindo perceber muitas semelhanças e eventuais distinções que, com toda certeza, se justificam, né? São esferas, são áreas do Poder Judiciário distintas, né? E vale destacar, né, tal qual o professor Orestes acabou de dizer aqui, acerca dos requisitos lá da petição inicial, da reclamação trabalhista, eu fiz a ressalva relacionada àqueles dois tópicos, principalmente os incisos 2 e inciso 7 do artigo 319, mas poderíamos também dizer aqui que, nesse ponto, as searas são muito semelhantes, muito parecidas, né? O 319 nosso do Código de Processo Civil também exige o endereçamento para o juízo competente, a eventual narrativa de fatos e fundamentos jurídicos do pedido, chamada causa de pedir, né? O autor aqui, na petição inicial do processo de conhecimento de rito comum, também precisa pedir e especificar o seu pedido. Por expressa disposição legal, o pedido no processo civil deve ser certo e determinado. Então, uma semelhança muito interessante com o processo do trabalho, né? Aqui também os pedidos devem ser líquidos, devem ser especificados os valores que a parte pretende alcançar com essa demanda. O inciso 5 do artigo 319 também traz uma exigência relacionada ao valor da causa, e nesse ponto cumpre até mencionar, né, fazer a menção do artigo 292 do Código de Processo Civil, porque ele é um artigo que é capaz de trazer regras para a fixação do valor da causa.
Então esse artigo 292 ele é fundamental para você que está preparando uma petição inicial. Você deve conhecer ou eventualmente sempre recorrer à redação desse artigo para se atentar a esse detalhe. Lembrando que o valor da causa no processo civil, professor Orestes, meu amigo, ele indica situações muito interessantes e iniciais relacionadas à petição inicial, pelas quais podemos destacar, né? É com base no valor da causa que o autor, e sim, aqui o autor, no processo civil, ele deve adiantar na petição inicial os valores referentes às custas judiciais. O CPC expõe essa exigência já na petição inicial. Então, para você, digamos, bater na porta do Poder Judiciário na esfera estadual, civil, você precisa adiantar os valores referentes às custas judiciais. É verdade que não são as custas a única despesa que será adiantada no decorrer do processo. Existem outras despesas processuais. Porém, independentemente do adiantamento ou não, uma coisa é muito clara, né? Ao final do processo, todas as despesas e custas que foram adiantadas ficarão a cargo, sob a responsabilidade daquele que sair derrotado. Digamos, é até mesmo uma situação de realidade óbvia, né? Pela qual quem deu causa à ação merece arcar com as despesas da propositura e do exercício da atividade jurisdicional. Então, o valor da causa ele tem uma importância elevada nesse ponto, pois ele sugere o critério para a fixação também do percentual das custas processuais no processo judicial civil. Além do valor da causa, que deve ser indicado, cumpre mencionar também o inciso 6 do artigo 319 relacionado às provas, né? O autor deve indicar quais provas ele pretende demonstrar, quais provas ele pretende se utilizar para, de fato, demonstrar a verdade dos fatos que ele está alegando. Então, nesse ponto, o artigo 319 é bastante extenso, mas eu diria que ele exige aquilo que é de fato necessário para o bom início da atividade jurisdicional. Eu sei, meu amigo, que no que tange ao pagamento de custas processuais, existem situações diferenciadas no processo do trabalho. Você pode dizer um pouquinho para nós com relação a isso? Vini, antes de falar das custas, eu só queria pegar um gancho aqui, que você estava falando das semelhanças próprias dos processos, mas também das diferenças. E existe uma diferença que é muito gritante com relação a isso. E na prática, né, quando você olha a prática, parece que o pessoal que vem atuando na Justiça do Trabalho desconhece às vezes até os próprios princípios de direito do trabalho. Porque você passa a perceber que muitos advogados têm colocado na petição inicial o requisito do CPC no que diz com relação à alegação de concordância com uma audiência de conciliação. Então, quando você vai fazer a petição inicial civil, a ideia, pelo que eu percebo do novo CPC, a gente fala novo CPC, porque a época que a gente estudou era o CPC antigo, eu estudei com o CPC de 73, Vinícius lá com o de 39, né? E aí o que acontece você percebe que o CPC ele traz uma ideia de tentar evitar a litigiosidade, tentar evitar que esse processo se perdure, trazendo aí uma opção às partes, caso assim queiram, de tentar uma conciliação prévia. E muita gente pega essa ideia do CPC e fala, não, vamos aplicar lá na Justiça do Trabalho, e as petições iniciais trabalhistas estão aparecendo, isso é uma grande maioria na prática, com a indicação dessa informação. Primeira informação na petição inicial trabalhista, o reclamante concorda com a realização da audiência de conciliação, o que demonstra um certo desconhecimento prático do processo, do próprio processo trabalhista, uma vez que na CLT existe o artigo 764, e esse artigo 764, ele obriga a realização de tentativa de conciliação. Então, independentemente da opção do reclamante ou da reclamada depois, na realização de uma audiência de conciliação ou não, essa realização de conciliação é princípio processual trabalhista.
Então, o artigo 764 ele é objetivo da CLT ao mencionar que os feitos que tramitam na Justiça do Trabalho serão, veja, serão e não poderão ser, serão submetidos à conciliação. Então, uma colocação aí com relação à grande diferença que existe na petição inicial é a total ausência de necessidade de se informar pela opção ou não dessa conciliação. Até se você é advogado trabalhista, está ouvindo isso daqui, minha sugestão é que de fato retire aí da sua petição inicial, uma vez que pela técnica jurídica do processo trabalhista, o seu processo será submetido à conciliação, queira você sim ou não. Mas com relação às custas, Vini, que você questionou, no processo trabalhista nós temos aí uma completa diferença no que tange às custas, porque na trabalhista eu falo que é como se fosse um restaurante chique. Você primeiro come, depois você paga a conta. Então, no processo trabalhista, você ingressa com a reclamação trabalhista e vai ter toda a tramitação desse processo durante a fase de conhecimento, a fase de cognição, sem qualquer necessidade de pagamento de custas processuais. As custas elas serão pagas ao final, ou seja, depois da sentença. E aí, em havendo uma sentença, essa sentença condenará ou o autor ou o réu, depende quem vai ganhar o processo. Em caso de improcedência, vai condenar o autor. Em caso de procedência, vai condenar o réu. Ainda que a procedência seja parcial, haverá condenação do réu. E a partir dessa sentença que surge a obrigação ao pagamento das custas processuais. Caso a parte queira recorrer, o parágrafo 1º do artigo 789 da CLT, ele garante aí que para recebimento do recurso há necessidade de pagamento dessas custas. Então eu sempre falo que na Justiça do Trabalho a gente está muito mais para um restaurante chique, né? Aquele restaurante francês que você vai, pede o prato, come, se esbalda, paga a conta ao final. Enquanto a processo comum, né, o Poder Judiciário Estadual e Federal, o processo civil comum, ele está mais para o McDonald's. Primeiro você paga o que você vai consumir e depois você consome isso daí, né? E depois vai ter a fase de conhecimento. Excelente analogia, meu amigo. A gente poderia também dizer que o processo judicial da Justiça Estadual, ela exige uma garantia relacionada à pessoa ter ou não condição de pagar, né? Também não adianta nada você não ter condições de pagar aquele restaurante e mesmo assim se esbaldar, aproveitar da comida lá, né? Mas brincadeiras à parte, foi de fato muito interessante. Orestes, eu acho que para uma primeira oportunidade tivemos aqui uma discussão muito legal, né? Um bate-papo muito interessante relacionado à petição inicial. E acho que o tempo já está se adiantando. Partiríamos aí para um eventual término e encerramento desse nosso episódio do podcast. Mas por que não? Em breve, podemos sim voltar com novos episódios, com novos assuntos, novas discussões e eventuais novas comparações relacionadas a esses dois processos. Tá bom? Quero agradecer meu amigo Orestes pela presença. Foi um grande prazer, muito interessante. Espero que você tenha aproveitado bastante desse nosso episódio, não é, meu amigo? Vini, eu já te falo, você é meu irmão e eu só fico esperando o convite. Na verdade demorou, né? Porque faz mais de anos que você tem esse podcast, não me chamou até hoje, né? Você estava bem sentido com isso, chorando e lamentando semanalmente, né? Mas é um prazer participar disso daqui com você e sempre que você precisar, você sabe que você pode contar comigo. Maravilha, meu amigo. Tardou, mas não falhou, né? Tenho certeza. De fato, o objetivo era proporcionar aqui um bate-papo para auxiliá-los na preparação dos seus principais objetivos. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço para vocês aí. Precisando, podem contar comigo, podem contar com o professor Vinícius. Eu estou à disposição também, igual o Vini. E meus contatos ficam aí com o Vini. Só entrar em contato com ele lá, vocês conseguem chegar a mim. Vamos disponibilizar aqui os nossos perfis do Instagram, eventuais links para que vocês possam entrar em contato conosco. Valeu, gente! Um forte abraço. A gente se vê ou se escuta em uma próxima oportunidade. Valeu, tchau, tchau! Tchau, tchau.